Sejam todos muito bem-vindos, dando continuidade à série Tabus e Espiritualidade. Hoje vamos falar de um assunto que não chega a ser polêmico, mas que, na minha opinião, é muito mal interpretado pela maioria das pessoas. Então, eu tenho a obrigação de estar trazendo a minha opinião, de estar trazendo uma outra visão sobre o assunto, mas, claro, cada um é livre para aceitar ou para não aceitar essa visão. Então, hoje vamos falar sobre a fé. O que é a fé? A fé funciona? Se funciona, como funciona? E por que funciona? Bom, agora há pouco, quando eu falei que a fé é uma questão muito mal interpretada na vida das pessoas, é porque nós aprendemos que a fé, ela tem algo a ver com crença, em que o fato de você acreditar ou em um santo, ou acreditar em Deus, ou em uma determinada religião, isso vai trazer algumas vantagens na sua vida e você vai ter alguns privilégios por conta de acreditar ou em Deus, ou em Jesus, ou seja lá quem for. Não vamos entrar no mérito de discutir em que acreditar, se devemos acreditar ou não devemos acreditar em algo. O que eu quero propor hoje é que a gente passe a pensar nesse conceito de fé como um sinônimo de crença, se de fato ele é positivo para nós que estamos buscando um caminho de evolução espiritual. Por que isso? É que desde cedo nós fomos treinados a pensar, treinados a entender e a conceituar Deus de uma determinada forma, em que ele está lá no céu, sabe-se lá onde é o céu, mas ele está lá no céu, olhando por nós, cuidando como nós nos comportamos, analisando nossos pedidos, nossos méritos, se vamos ou não ter privilégios, se vamos ou não ter nossos pedidos atendidos. E tudo que nós devemos fazer é nos filiarmos a uma religião, seguir esta religião, pagar os dízimos, fazer os rituais, tipo ir lá comer hóstia, por exemplo, ou sei lá que ritual for, e que aí então nós temos o direito de fazer pedidos a Deus. Então, cada vez que nós temos um problema na nossa vida, cada vez que nós temos uma doença, cada vez que nós temos algo que vá trazer algum tipo de transtorno, a gente faz o quê? A gente faz pedidos a Deus. Então perceba bem, o que acontece? Digamos que o Joãozinho está com um determinado problema de saúde, que ele está com uma doença em estágio avançado. Óbvio, ele vai fazer todo o tratamento médico, vai buscar tomar os medicamentos, fazer aquilo que o seu médico prescreve, mas obviamente ele vai estar fazendo orações, vai estar pedindo a Deus para Deus tirar essa doença dele, para curar o mais breve possível. Mas agora vamos refletir do seguinte modo: nós sabemos, nós que já temos um conhecimento um pouco mais amplo sobre o mecanismo de funcionamento da vida, o funcionamento do cosmos, nós sabemos que os problemas que se apresentam na nossa vida, eles não aparecem de graça, né? E que muitas vezes esses problemas, essas doenças, nada mais são do que o efeito de uma determinada causa. E essa causa, na maioria das vezes, está ligada ao nosso comportamento equivocado. Então muitas doenças acabam psicossomatizando em nosso corpo, trazendo um estado de desequilíbrio que é fruto de um desequilíbrio ou mental, ou espiritual, ou emocional. Então, pela lei de causa e efeito, ou de ação e reação, nada mais justo do que nós estarmos tomando conhecimento, mesmo que seja através da dor, mas de estarmos tomando o conhecimento de que em algum momento a gente fez algo equivocado, de que a gente agiu de modo equivocado e que isso veio acarretar um desequilíbrio no nosso corpo. Então, nada mais natural do que nós imaginarmos que, se um comportamento equivocado meu trouxe como efeito uma doença, então obviamente a causa, estando em mim mesma, ela precisa ser transformada em mim mesmo. Então veja bem, quando a gente passa a entender esse conceito, essa forma, esse mecanismo de evolução do cosmos e da nossa evolução por meio dele, então nós entendemos que se nós por algum motivo criamos um problema na nossa vida, nada mais justo do que nós mesmos resolvermos através de uma mudança de comportamento, de uma mudança íntima, de uma reforma íntima, pelo autoconhecimento, por uma mudança de vida, seja lá qual for o método. Então, se a gente perceber, se a gente analisar, você vai ver que soa meio mesquinho até nós querermos jogar o nosso problema
para Deus, para o cosmos, para a consciência cósmica, chame como você quiser, mas soa meio mesquinho você jogar seus problemas a ele e pedir que ele simplesmente, em passe de mágicas, faça o seu problema desaparecer. Porque não podemos esquecer, nós temos o livre-arbítrio. Se temos o livre-arbítrio para criar os problemas, também temos para solucionar eles. E se pelo mecanismo da evolução cósmica nós temos a necessidade de colher ou de arcar com o desequilíbrio que geramos, então é muito óbvio que isso tem um papel muito importante na nossa transformação. Então, meu caro, por qual motivo você imagina que Deus vai curar os seus problemas, vai resolver os seus problemas, sem que você mova nenhum dedo para estar se transformando, para estar mudando hábitos, para estar mudando a sua vida, mudando pensamentos, mudando sentimentos, ou seja, transformando o seu ser interior? Ele estaria indo contra suas próprias leis. E essa fé cristã, como nós aprendemos, é justamente isso que ela prega, que nós precisamos nos humilhar, pedir e implorar a todo custo que nossos problemas vão ser atendidos. Mas não é bem assim que funciona. E cara, tem gente que chega a fazer promessas, mais ou menos como uma negociata com Deus. Ó Deus Senhor Todo-Poderoso do Universo, eu prometo ir à missa todo fim de semana durante 6 meses, se você me ajudar a pagar a minha conta. Ó meu Pai eterno, meu querido Deus, eu prometo subir a escada da igreja de joelhos se você me curar dessa doença. Quer dizer, você está fazendo um negócio com Deus. Se a sua proposta for boa e você agradar então Deus, então seria provável que ele estaria resolvendo o seu problema, não é? Agora vamos imaginar uma situação bem hipotética. Digamos que o Joãozinho e o Pedrinho, eles estão à procura de um emprego que precisam para dar sustentação à sua família. E abriu uma vaga de emprego no supermercado lá na Avenida XYZ. E os dois fazem promessas, os dois fazem orações, os dois fazem pedidos para Deus dar um emprego a eles. Como é que Deus vai resolver essa parada? O cara, o coroa? Então veja bem, essa é uma questão que aparenta ser complexa, mas não é tão complexa assim, porque existe uma coisa chamada lei do merecimento, que está automaticamente atrelada também à lei de causa e efeito. Então, aquilo que você deseja, meu caro, nem sempre é aquilo que você precisa. Aquilo que você deseja, meu caro, nem sempre é aquilo que você precisa. Aquilo que está acontecendo na tua vida, por mais desagradável que seja, provavelmente é isso que você precisa para evoluir. Mas aí vem o ser humano, com sua ideia de crença, apegado a escrituras muito mal interpretadas e também muito mal traduzidas, e faz os seus pedidos esperando que o milagre aconteça. Quer dizer, se esse fosse realmente o mecanismo de evolução do cosmos, eu acho que ia ser uma falta de criatividade de Deus tremenda, porque seria muito simples. Quer dizer, eu tenho problemas na minha vida, problemas que eu mesmo gerei ao longo de N encarnações, e quer dizer que para resolver esse problema é só estar pedindo. Eu não preciso transformar nada, eu não preciso mudar nada em mim, eu não preciso me tornar um ser melhor, um ser mais humilde, um ser mais amoroso, um ser desapegado de vícios. Será que é tão simples assim? Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ver que existem duas formas ainda mais racionais de nós entendermos a fé, ou de nós passarmos a praticar uma outra forma de fé. Se nós pegarmos o texto do Humberto Roden, nós vamos ver que Humberto Roden explica da seguinte forma. Segundo Humberto Roden, desde os primeiros séculos do cristianismo, quando o texto grego do Evangelho foi traduzido para o latim, principiou a funesta identificação de crer com ter fé. A palavra grega para fé é pistis, cujo verbo é pisteuin. Infelizmente, o substantivo latino fides, o correspondente a pistis, não tem verbo e assim os tradutores latinos se viram obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pisteuin, ter fé. O verbo latino que substituiu o grego pisteuin é credere, que em português deu crer.
Nenhuma das 5 línguas neolatinas, português, espanhol, italiano, francês, romeno, possui verbo derivado do substantivo fides, fé. Todas essas línguas são obrigadas a recorrer a um verbo derivado de credere. Ora, a palavra pistes ou fides significa originariamente harmonia, sintonia, consonância. Ter fé é estabelecer ou ter sintonia, harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Então, analisando esse trecho deste livro do Bertolt Rohren, a gente vai ver que fé, primeiramente, não tem nada a ver com crença. Fé não é acreditar. O sentido literal da palavra, fé significa ser fiel. Mas fiel a quem? Provavelmente ser fiel aos mecanismos de evolução do cosmos. Provavelmente ser fiel à consciência divina que está impregnada em toda parte, inclusive em você mesmo. E como podemos ser fiel a esta macroconsciência cósmica? Será que não é através do nosso comportamento? Será que não é através de nós nos tornarmos seres melhores, mais bondosos, mais humildes, mais caridosos, fraternos, amorosos? Acreditar, obviamente, é importante, mas quem disse que o acreditar por si só transforma as pessoas? Então você vai perceber que por esse aspecto de relacionar a fé com fidelidade, com ser fiel, com estar em harmonia com as leis do cosmos, provavelmente existe por aí muito ateu que tem mais fé do que muito cristão, muito budista, muito maometano islâmico por aí. Porque para você ter fé como fidelidade, como estar em harmonia com a natureza, em harmonia com a vida, você não precisa acreditar em nada transcendente. Basta você ser um indivíduo transcendente e harmônico com a vida de uma forma geral. E harmônico com a vida de uma forma geral. Mas também tem uma outra forma de você entender esse conceito de fé. A fé no sentido de confiar, mas não a fé confiança, no sentido de você confiar que tudo aquilo que você quer, que você pede, Deus vai ceder para você assim num passe de mágicas. É muito mais no sentido de você confiar que aquilo que já está acontecendo na tua vida é porque esse é que é o melhor para você. Então é muito mais um conceito de aceitação, de você entender, confiar na sabedoria do cosmos e de se ligar intimamente, harmonicamente com essa questão para procurar absorver com toda a gratidão possível todos esses problemas que na verdade são oportunidades que se apresentam na sua vida, mas que a gente, por ser muito mesquinho, não sabe interpretar. Então veja que essa noção de você aceitar a vida como ela é, de você aceitar amorosamente e com muita gratidão tudo aquilo que a vida traz para você, na verdade é um ensinamento muito profundo que vem lá do Oriente, não é uma coisa aqui do Ocidente não, porque o oriental ele tem uma noção de espiritualidade muito mais avançada do que nós temos. Essa noção de aceitação significa que você entende profundamente que você não precisa dizer para Deus como ele deve fazer o trabalho dele, mas significa que você tem total confiança que isso que está acontecendo na tua vida agora é porque é o melhor para ti, mesmo que traga dor, mesmo que traga sofrimento, mesmo que traga até tristeza. Mas essa mania de você se opor, de você rejeitar aquilo que a vida traz para você, isso sim traz muito problema para nós. Muitas pessoas acabam se tornando extremamente depressivas e até entrar em estados profundos de ansiedade, de pânico, porque não conseguem aceitar as coisas como elas são. Está o tempo todo tentando remar contra a corrente. Inclusive eu posso até dar um exemplo prático da minha própria vida. Eu tenho 3 livros publicados, certo? Aqui no final do vídeo aparece uma imagem dos 2 livros que ainda estão à venda. Uma imagem como essa que vai aparecer na tela agora. Que esses são os 2 últimos livros que eu escrevi. O primeiro dos livros não aparece aí, porque é um livro que já foi esgotado. Eu já pensei várias vezes em fazer uma segunda edição dessa obra, só que tem um problema. O problema é que hoje, vendo como eu escrevi aquela obra, eu não concordo com mais nada daquilo que eu escrevi lá. Sabe por quê? Podemos dividir então, para a compreensão, a minha vida em 2 momentos.
No primeiro momento, até a escrita desse livro, eu era alguém que gostava muito de ação. Eu gostava de agir, eu gostava de fazer as coisas acontecerem na minha vida. E detalhe, muitas vezes eu até conseguia, mas muitas vezes não. Óbvio, ninguém consegue fazer tudo. Mas eu gostava de estar o tempo todo realizando alguma coisa. Tinha muitos objetivos, tinha muitos planos, não gostava que as coisas me contrariassem. E então, eu gostava de fazer as coisas do meu próprio jeito. Tive lá meus méritos, conquistei muita coisa. Mas por que eu digo que eu não concordo mais muito com aquilo que foi escrito? Simplesmente porque hoje eu procuro viver muito mais esse aspecto da aceitação das coisas como elas são, e percebo que isso traz muito mais paz para a nossa vida. Então é muito fácil de entender, de fazer um paralelo e comparar, porque se ia até aquele período da minha vida, aparecia uma gripe, uma doença, um problema, a primeira ação era se opor, eu rejeitar isso, eu movimentar todas as forças para ignorar e seguir fazendo minhas coisas como se nada estivesse acontecendo. Hoje eu já procuro aceitar. Primeiro, eu não me oponho ao problema ou à doença. Eu procuro aceitar, eu procuro ver com gratidão o que o problema está me trazendo. Por que as coisas não acontecem muitas vezes como eu gostaria que acontecesse? Que tipo de lição eu preciso aprender com determinada limitação ou com determinado problema? Sabe, quando você começa a olhar por esse lado, você acaba se tornando mais humilde, você acaba se tornando uma pessoa extremamente em harmonia com a vida. Você pode sim, de repente, ter uma dor, ter alguma questão ligada aos problemas trazidos por uma doença, por exemplo, mas você não sofre mais com isso, porque o sofrimento ele é interno. A dor sim pode ser externa, mas o sofrimento ele é puramente interno. Quando o teu ser interior está em harmonia, aceitando aquilo que a grande consciência cósmica traz para você, então você está receptivo e você está apto para aprender, seja em que situação for. É óbvio que não vamos levar ao extremo, imaginando, por exemplo, que se um indivíduo tem um problema de saúde, que ele descobre que ele está com um câncer, por exemplo, em estado avançado, é óbvio que essa aceitação ela não vai ser no sentido de você sofrer quieto, se resignar a ponto de nem fazer o tratamento médico, mas é uma aceitação no sentido, primeiro, de você não entrar em conflito emocional com isso. E não entrando em conflito emocional, aí vem a segunda questão, você aprender a ser grato, agradecer por isso, porque está sendo dado uma oportunidade de você aprender alguma coisa que ainda não desenvolveu. Até teve um cara muito elevado, por sinal, chamado Ramakrishna. O Ramakrishna, ele desencarnou com um câncer e, pelo que contam, ele até o último minuto da sua vida estava em sorriso, estava dando risada, estava num profundo estado de alegria, de plenitude, sem entrar em sofrimento pela dor e pela doença. Tenho certeza, sequer ele pediu a Deus, aos anjos santos, ou seja lá quem for, para curar a doença dele. Tenho certeza que ele pediu, no máximo, se é que ele pediu alguma coisa, então no máximo ele pediu que ele pudesse receber sabedoria e discernimento para aprender algo com essa situação. É assim, na minha opinião, que funciona a fé. É assim, na minha opinião, que é o melhor caminho para termos fé. Se você tem realmente fé, então você não precisa pedir absolutamente nada, porque você confia que aquilo que está acontecendo no momento presente, no aqui e no agora, é o melhor que poderia estar acontecendo. Gratidão a todos, muito obrigado a todos que acompanham o canal. Deixa a sua sugestão para os próximos vídeos nos comentários, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Namastê, muita paz e até a próxima.